Já tinha aceitado, ou melhor, me resignado ao fato de que os alienígenas me levavam desde que eu era criança. Mas o que aconteceu naquela noite foi diferente. Foi perturbador e, de certa forma, profundamente comovente. Eu acordei de mais uma dessas visitas. A sensação era sempre a mesma, um vazio imenso, como se tivessem me desconectado de tudo. A cada abdução, meu corpo se tornava um espectro sem força, apenas sendo transportado em um estado mental quase submisso. Havia algo de misterioso na sensação de ser levado sem ter controle, mas também algo insidiosamente familiar. Já havia me resignado à ideia de que isso era parte da minha vida. Porém, aquela noite foi diferente. O que se seguiu foi algo inusitado. Quando acordei, não estava mais no ambiente frio e metálico das naves. Estava em uma sala nova, maior e estranha, onde a luz era mais intensa e o espaço parecia de alguma forma convidativo. Mas eu sabia que algo estava errado. O ambiente parecia impessoal, sem marcas de um lugar comum, mas ao mesmo tempo desconfortavelmente acolhedor. Um lugar que não pertencia a nenhum de nós. Uma presença tomou conta de minha mente, mas dessa vez não era como as usualmente frias e impessoais telepatias. Foi diferente. A voz apareceu na minha mente, suave, clara, mas sem uma única palavra. Era uma sensação direta, como se uma instrução estivesse sendo passada de uma maneira que eu não poderia questionar. Queremos te pedir um favor. Vai ser rápido, só 1 minuto. Eu aceitei automaticamente. Não havia como não fazer isso. Aquele estado mental em que me encontrava, uma espécie de subordinação silenciosa, me levou a dizer: claro, o que vocês quiserem. Foi nesse momento que veio a frase que me deixou atordoado. Alguém quer muito te conhecer. Ele é especial, insistente, e prometemos que tentaríamos. Ele veio de você. É seu filho. Antes de continuarmos, se você gosta de conteúdos que exploram os mistérios, avistamentos de OVNIs, uma perspectiva não convencional, bem, seu lugar é aqui. Então, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vou contar essa história do jeito que ela me foi contada. E vocês me digam o que acham. Durante muitos anos, fui abduzido por seres extraterrestres. Meu primeiro encontro aconteceu quando eu tinha apenas 8 anos. Eles apareciam na minha casa, uma luz intensa iluminava o ambiente, e por mais que tentasse me mover, não conseguia. Era como se algo estivesse controlando meu corpo, paralisando minhas ações. Aos poucos, percebia que estava sendo levado, e o mais estranho era que, apesar da paralisia, eu não sentia medo. Eu não lembro de tudo, mas lembro de flashes, imagens e sentimentos. Eles me levavam em uma nave que parecia ter um design minimalista e funcional, sem adornos ou símbolos evidentes. Mas dessa vez não foi como as outras, algo muito estranho me aguardava. Já estava tão acostumado com o processo de ser desligado e levado para aqueles encontros que quase não questionava mais. Porém, naquela noite, ao acordar, percebi que estava em um lugar totalmente diferente. A sala era grande, fria e sem janelas, com paredes lisas que não me diziam nada. Um vazio opressor pairava sobre mim, como se estivesse sendo observado constantemente. A sensação de desconforto era indescritível. Foi nesse momento que algo mudou. A comunicação, que normalmente acontecia de forma telepática, se tornou mais clara e direta. Eu sentia uma pressão mental maior, como se os alienígenas estivessem se esforçando para me transmitir uma mensagem específica. As palavras reverberaram em minha mente, mas o conceito não fazia sentido. Filho? Como assim? Eu não conseguia entender, e tudo parecia confuso demais para que eu pudesse reagir com clareza. A sensação de que algo estava prestes a acontecer, algo profundamente importante, só aumentava. Era como se uma pressão invisível estivesse se formando ao meu redor. Eu queria entender, mas não conseguia. A sensação de que algo estava errado, mas que eu não tinha escolha a não ser aceitar, crescia dentro de mim. A voz então mudou um pouco. Tinha uma suavidade, quase um charme, e eu senti que era algo incomum. Era como se a voz de um ser extraterrestre tivesse de alguma forma se misturado com algo mais familiar. Ela soava como a de Jon Hamm ou George Clooney. Você sabe, aquela voz profunda e confiante, como se tivesse sido treinada para ser irresistível e reconfortante. Uma mistura de autoridade e leveza que, de alguma forma,
fazia a experiência parecer mais bizarra. Ele é uma mistura de nós e de você. Mas precisamos te avisar. Ele não é como você. Ele vai parecer estranho, diferente. E o mais importante, não pense que ele é feio ou estranho. Ele vai sentir isso e ficará profundamente magoado. Por favor, só diga oi e diga que é bom conhecê-lo. Eu estava em choque, tentando processar tudo. Ele é incrível, divertido, inteligente, tem uma ótima atitude e sempre pediu para conhecer o pai dele da Terra. Ele é insistente, não desiste. Então prometemos que pediríamos a você. Ele é especial. Todos nós gostamos muito dele e queremos recompensá-lo permitindo que ele te encontre. Mas só por 1 minuto, tá bom? Eu estava tão perdido naquele turbilhão de pensamentos que apenas respondi, claro, mas na verdade, mal conseguia processar o quanto aquilo era significativo. Ótimo, disseram os alienígenas, suas palavras ecoando em minha mente. E então, sem mais aviso, o ser apareceu. De repente, vindo de uma curva escura, apareceu outra figura alienígena, segurando um pequeno ser. Ele era pequeno, mas a cabeça parecia desproporcionalmente grande para o corpo. Seus olhos eram enormes, com os brancos bem visíveis, e o cabelo era fino, uma mecha caindo sobre a testa. Ele estava tão familiar, mas ao mesmo tempo tão alienígena. O olhar inocente e o sorriso hesitante irradiavam felicidade e um pouco de nervosismo. Algo dentro de mim se apertou. Eu queria reagir, queria ser o pai que sempre imaginei ser, mas meu corpo estava paralisado pela presença deles. A pressão mental me controlava, moldando minhas emoções. Eles estavam me forçando a dizer as palavras certas, sem espaço para uma reação genuína. Eu não sabia mais o que estava sentindo, mas tinha que seguir. Oi, é realmente ótimo te conhecer. Você é muito bonito, e eles me disseram que você é um garoto incrível. Eu não sabia o que estava dizendo. Era como se minhas palavras fossem programadas. Eu queria mais. Queria poder perguntar sobre ele. Queria conhecê-lo como qualquer pai faria. Mas os alienígenas estavam nos controlando, nos manipulando. Era impossível ser quem eu realmente queria ser. Enquanto eu tentava formular mais palavras, algo ainda mais estranho aconteceu. 3 figuras altas de pele cinza estavam observando em silêncio, como se cada palavra minha fosse parte de um experimento que eles controlavam. Eles não estavam apenas nos observando, estavam moldando a situação. Eu perguntei, tentando me manter calmo. O que você gosta de fazer para se divertir? O que você curte? Você vai me visitar e conhecer o papai? Mas antes que eu pudesse perguntar mais, eles o afastaram com rapidez. Tudo estava se esgotando. Eles agiram com uma frieza impessoal, sem sequer me dar tempo de reagir de forma genuína. Ok, agenda apertada, precisamos levá-lo de volta. Foi ótimo. Disseram. E com isso, eles o levaram para um canto, enquanto me conduziam para outro. Eu mal conseguia entender o que acontecia. Em um piscar de olhos, tudo estava acabado. Não houve despedida. Não houve chance de eu processar o que acabou de acontecer. Foi rápido, tão rápido quanto começou. O peso das abduções e da separação forçada continuou a assombrar minha mente. Não era apenas o fato de ter sido retirado do meu mundo, mas a sensação de que fui apenas uma ferramenta em algo maior. A oportunidade de ser um pai verdadeiro, de criar um vínculo, foi arrancada de mim. As abduções cessaram. Minha vida voltou a um tipo de normalidade, mas algo dentro de mim nunca foi o mesmo. Toda noite, ao olhar para o céu, a lembrança do meu filho alienígena voltava. Eu me perguntava se ele pensava em mim, se sentia a mesma falta que eu sentia. Então, numa noite comum, enquanto eu me preparava para dormir, tudo mudou. Quando a comunicação telepática veio, foi como se uma porta se abrisse dentro da minha mente. Era ele. Mesmo antes de ouvir a mensagem, eu sabia. A conexão foi tão profunda e instantânea que todas as dúvidas desapareceram no momento em que senti sua presença. Pai, estou bem. Estou aprendendo, crescendo. Queria que soubesse disso. As palavras eram diretas, sem rodeios. Não havia promessas, explicações ou desculpas. Ele estava me dando algo que eu nunca imaginei que receberia. Um alívio. A simples certeza de que ele estava vivo e bem foi suficiente para preencher anos de vazio. Mas o que realmente me atingiu foi a hesitação em sua voz. Algo quase humano, como se ele estivesse experimentando emoções que não pertenciam totalmente ao seu lado alienígena.
Era uma mistura de familiaridade e estranheza que me deixou intrigado. Por que eles permitiram isso? Por que agora, depois de tanto tempo? E mais importante, isso era um sinal de que um dia ele poderia voltar? Depois daquela noite, uma pergunta permaneceu comigo. Por que eu? Por que fui escolhido? Durante anos acreditei que era apenas uma peça em um experimento frio e indiferente. Mas agora não tenho mais tanta certeza. Talvez o objetivo fosse maior do que eu imaginava, algo que eu jamais poderia compreender. Ou talvez fosse mais simples, uma tentativa de criar uma ponte, de unir dois mundos tão diferentes. Com o passar dos anos, comecei a perceber que talvez não houvesse nenhuma guerra no sentido tradicional. Os alienígenas não eram nossos inimigos, mas também não eram aliados ou salvadores. Eles eram neutros. Suas ações, frias e calculadas, pareciam servir a um propósito distante, que ultrapassava a compreensão humana. Mas agora, todas as noites, ao olhar para o céu, sinto algo diferente. Ele está lá fora, crescendo, vivendo, e de alguma forma estamos conectados. E quem sabe, talvez o próximo contato seja mais do que uma mensagem. Talvez um dia ele volte para me ver. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e deixe seu comentário. Além disso, que tal se inscrever como membro? Estaremos produzindo conteúdos exclusivos, entre outros mimos, só para membros. Esses gestos simples nos ajudam muito a continuar trazendo mais assuntos interessantes para você.